Reirene Toquírio, a paz do Senhor na língua grega. Mais um dia aí para nós fazermos a nossa live. E para mim é uma alegria grande, né? Poder estar passando algumas coisas que a gente aprende, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que aprender um com os outros, né? E nesta manhã eu quero ler 2 versículos que se encontra na carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corintos. Capítulo 5, e o versículo de número 5, capítulo 5, 1 Coríntios 5, 6 e 7. Diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. É uma palavra gloriosa para nós. E não existe nada melhor, irmão, para representar aqui nesse texto o fermento como um pecado, para ilustrar o fermento como um pecado querendo adentrar dentro da igreja, que somos nós. Então nós vemos aqui, vou dar alguns destaques aqui, a preocupação do apóstolo Paulo. Então, a posição de Paulo aqui para a igreja de Jesus, que a igreja, vamos colocar que a igreja representa a massa humana. A igreja representa, a massa humana, sem fermento. Mas conforme a situação que a gente vai andando, vai passando neste mundo tenebroso, cheio de invenções e leis, nós devemos sim, a igreja, tomar um cuidado para não deixar que este fermento, ideologias, venha nos tirar o foco e fazer com que nós pecamos e saímos da presença de Deus e dos objetivos que a Bíblia traz para a nossa salvação. Então, o tempo vai passando, certas situações vão querendo dominar as coisas, vão querendo acrescentar algo que não traz edificação para a sua igreja. Então, mas apesar de tudo isso, irmão, nós podemos saber que esse fermento, ele tenta entrar dentro da igreja de Deus. Ele tenta sorrateiramente penetrar, de certa maneira, para influenciar os jovens, influenciar os servos de Deus que querem uma santidade, ou que buscam com sinceridade a salvação da sua alma. Então nós vamos aqui. Ele diz assim, afirmação do apóstolo Paulo. Paulo dizendo, né? Que é preciso nós lançar o fermento fora. Então ele diz assim, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento, olha bem, leveda toda a massa? Então, nós temos um pouquinho de fermento já faz a massa crescer, ou aumentar. Porque o fermento ele tem 2 aspectos aqui. Tem o lado bom e tem o lado ruim.
Hoje eu vou falar um pouco sobre o lado ruim que quer atingir a igreja, mas o fermento em si, ele tem os seus benefícios. Então vamos lá. Então Jesus, usando essa parábola, ele está dirigindo para nós tomarmos cuidado com os fermentos. O fermento. A palavra fermento, no hebraico, hametz. Hametz quer dizer, significa estar fermentado, estar azedado. Hametz vem derivado de fermento. Azedado, fermentado, ou aumentado, que seja. Então, a preocupação das igrejas em geral é nós tomarmos cuidado, irmãos, porque existem muitas fontes que vêm querer contrariar os ensinamentos sadios que nós temos obtido e absorvido para o nosso crescimento espiritual dentro da casa de Deus. Então vamos lá. Os discípulos e a igreja de Cristo, do Senhor Jesus, tem que tomar muito cuidado. Ele diz assim, São Mateus 16, versículo 6, ele diz, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mateus 16, 6. Já em Marcos 8, 15, ele também inclui o fermento de Herodes. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Esse fermento eram os falsos ensinamentos, defendido por esses grupos, irmãos. Pois nós estamos lendo aqui Mateus 6, 16, 12, diz assim, então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina, dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. O que Deus está querendo dizer para você que está aí do outro lado, para tomar cuidado com certos ensinamentos. Hoje em dia o que está proliferando e distorcendo a palavra de Deus são as grandes heresias que muitas denominações estão implantando para chamar a atenção do povo, criando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Os fariseus e os saduceus estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam tentando colocar ensinamentos fora das escrituras, no coração do povo, para que o povo não viesse a crer na verdade. Então nós vamos ver. Primeiro, tem 3 tipos de fermento que consistia do seguinte tipo. O fermento dos fariseus. O que os fariseus faziam? Os fariseus, o ensino deles era a sua piedade vazia. Porque os fariseus mostravam o exterior, mas o interior tinha nada a ver com a palavra genuína e verdadeira. Ou seja, a piedade deles era vazia, somente era exterior, e eles seguiam muitos mandamentos de homens, mas o coração estava distante de Deus, como está lá no livro do profeta Isaías 29. Esse povo, que eram os fariseus, me honra com os lábios, mas o vosso coração estão longe, estão distante de mim, pregando preceitos de homens. Irmãos, Deus não nos chamou para estar no jugo do homem, no jugo da servidão. Deus nos chamou para sermos libertos. E tem muitos que pegam um texto bíblico. Eu costumo dizer que um texto sem contexto vira pretexto e se coloca-se um cabresto. E a pessoa acaba sendo guiada por aquele cabresto. Texto sem contexto
vira pretexto. Depois do pretexto vira cabresto. Aí você fica amordaçado, seguindo aquela linha de pensamento, porque não examinou as escrituras sagradas. Então vamos tomar cuidado. O fermento é algo que cresce. O fermento é algo que faz aumentar. E tem muitas igrejas aí aumentando aquilo que não é para aumentar. E tirando também algumas, aquilo que não era para tirar. Deus não nos chamou, irmão, para sermos enganados, não. Então vamos lá. O primeiro aí, o fermento dos fariseus era a sua piedade vazia. Eles mostravam uma pregação do exterior. Quem olhava dizia, são verdadeiramente servos de Deus, parece, ó, pela roupa, pela maneira de se vestir. Como que a maneira de se vestir é o que vai salvar a nossa alma, é o que vai nos salvar e nos levar à presença de Deus. Não, roupa não salva ninguém. O que salva é uma obediência ao Todo-Poderoso. Então eles exerciam ali exteriormente uma aparência de piedade, uma aparência de amor, né? Seguir os mandamentos dos homens, mas o coração estava longe de Deus. Segundo, o fermento dos saduceus. O que era o fermento dos saduceus? O fermento dos saduceus era o ceticismo. A sua negação dos milagres de Deus. Eles negavam os milagres que Cristo fazia. Era o ceticismo, era o cético, não criam. Hoje está cheio de gente assim, que diz que Deus não faz mais milagres, que Jesus não cura mais, que Jesus não salva mais, que Jesus não liberta mais. Está cheio de gente assim, eu não acredito. Eles acreditando ou não acreditando, Cristo continua fazendo, operando milagres e maravilhas. Então, era o segundo tópico aí, o fermento dos saduceus, era o seu ceticismo. A sua negação, negava os milagres, como que, por exemplo, negava também a ressurreição dos mortos, não cria que os mortos ressuscitassem, e a existência dos anjos, também não cria que os anjos existiam. Mateus 22, 23 e Atos 23, versículo 8, está escrito isso. Eles não acreditavam na ressurreição, pregavam contra a ressurreição. Então é um ensinamento perigoso, é um ensinamento que não condiz com as escrituras sagradas. É um fermento, é algo que está sendo acrescentado na massa evangélica, na massa cristã. E nós temos que rebater isso. Há muitos crentes por aí, irmão, que estão sendo engolidos por heresias. Isso é uma heresia, dizer que não há ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quando nós descemos as águas batismal, no sentido simbólico, que não se pode sepultar alguém com as mãos para fora, ou seja, sepultamento tem que ser completo, né? Quando nós descemos as águas batismais, nós estamos morrendo para o mundo. E quando voltamos, que o ministro levanta o batizante, nós estamos ressuscitando com Cristo. Então nós vemos aqui eles dizendo que não existia ressurreição. A Bíblia diz, ora, se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos com Ele. E se Ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Então, os saduceus estavam fazendo exatamente isso, despregando o que Paulo estava pregando, que não existia ressurreição. E tem muitos por aí dizendo que não existe salvação da alma, que quando o crente morre, a alma está dormindo, irmão, a alma está consciente no paraíso do crente. E daquele que não é crente, ela também está consciente do sofrimento eterno, já no lugar chamado Hades. Que Hades significa lugar de tormento onde acolhe a alma. Keber, no grego, significa sepulcro ou sepultura, onde fica o corpo. Tem que saber diferenciar essas duas coisas. Então os saduceus aqui estavam fermentando. Os fariseus também fermentavam com a piedade enganosa. Tem muitas pessoas por aí que parece que é crente, parece que tem aparência de piedade, umas roupas estranhas,
umas vestimentas totalmente fora do contexto sagrado, que Deus não está pondo julgo em ninguém, não é o meu bigode que vai me salvar, não é minha barba que vai me salvar, não é pecado usar barba, não é pecado usar bigode, não é pecado você, dentro dos parâmetros de pecado, é você transgredir a lei moral de Deus. Tem muitos aí que está bem vestido, mas está adulterando. Está bem vestidos, mas estão indo para as boates. Estão bem vestidinhos, pregam bonito, mas estão indo para as baladinhas de funk. Pregam bonito, andam de terno e gravata, umas roupas que nem eu tenho, porque eu só tenho 2 ternos só, não tenho vergonha de falar, 2 ternos só que eu tenho para usar. Está até repetindo, o pessoal falar o homem do terno azul, não tem problema. O importante é que eu estou em paz com o Criador do universo, a Ele honra, glórias e louvor. Então vamos lá, não adianta você estar bem vestido, mas estar com o coração podre. Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com o interior, Deus não está preocupado com aquilo que você demonstra ser, Deus está preocupado em ver o que você é por dentro. Tem muitas pessoas aí que mostram uma coisa, irmão, que não é aquilo que está demonstrando, mas graças a Deus, o fermento dos saduceus aqui era o ceticismo. Eles não criam nos milagres, também não criam na ressurreição de Cristo. O terceiro fermento era o fermento dos herodianos. Era o seu mundanismo, né? No caso aqui, Mateus 22:16, também está escrito lá, mas o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Uma certa vez, o grande reformador Martinho Lutero, ele era um monge católico e ele descobriu as 95 teses e por isso ele criou o protestantismo, né? Que a palavra protestante é aquele que protesta contra algo que está indo contra aquilo que é de Deus, o que protesta contra qualquer uma outra religião, qualquer uma outra coisa. E ele viu que tinha muitas heresias, que a palavra heresia vem de aireses. Aireses, na etimologia da palavra, quer dizer preferir e escolher o lado em que vai ficar. Aí é uma preferência sua, é preferir ou escolher. Aireses, preferência. Então Martinho Lutero descobriu as 95 teses, aí ele começou a pregar contra, porque ele começou a ler a Bíblia e ele descobriu que ali eles estavam ensinando coisas que não tinha nada a ver. Por isso o Senhor Deus, ele escreve na sua palavra: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós cuidarem ter nela a vida eterna. Então a vida eterna, ela vem através de nós examinarmos as Escrituras, lermos as Escrituras. Dia desse um irmão olhou para mim e disse: eu não gosto de ler não, então você vai ficar sempre leigo concernente àquilo que é profundo nas coisas de Deus. Quem não lê, sabe pouco. Não adianta, quem não lê, não pesquisa, nunca vai conseguir defender a fé que ele crê. Mas vamos continuar. Então, portanto, cuidamos muito, irmão, das falsas doutrinas. Nós temos que nos preocupar com essas falsas doutrinas, como, por exemplo, o humanismo de Herodes, o sabatismo, está relatado lá em Colossenses 2,16, o falso legalismo de um fariseu, a reconciliação universal, a nova era, certos movimentos entusiastas ou liberalismo de um saduceu. Somos advertidos em Colossenses 2,8, cuidado para que ninguém vos engane ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, em culto aos anjos. Não deixa ninguém, irmão, te enganar com pretexto de humildade, mostrando uma aparência de piedoso, mostrando uma aparência de que é crente mesmo, de que, olha, toma muito cuidado com isso aí, né? Então, a coisa boa que nós temos aqui é nós não deixarmos que o fermento venha tomar conta de nós, que venha nos destruir, né? Com essas vãs filosofias,
vã sutileja, conforme a tradição dos homens. Não vamos deixar não os rudimentos do mundo adentrar dentro da igreja, e não segundo o ensinamento de Cristo. Essas doutrinas conseguem penetrar na nossa igreja, na massa da igreja, né? Entra no local. E a respeito dessas passagens bíblicas que eu citei, é os tempos finais. O diabo ele não está contente com a igreja, porque a igreja está avançando. Tem um hino aí que sempre toca, eu gosto muito dele, né? Que o inferno não pode prevalecer, o Coliseu não pode prevalecer, né? Os demônios não podem prevalecer, nada pode prevalecer contra a igreja. Voltando lá em Martinho Lutero, ele descobriu que tudo aquilo era indulgências da Igreja Católica de Roma. Então ele levantou as 95 teses e pregou na parede e deixou lá para o povo ler. O povo se levantou contra ele. No dia que foram julgar ele, porque ele estava ferindo os princípios romanos, começaram a mostrar, você está sendo julgado por causa disso, disso. Aí citaram as 95 teses. Diz no livro dos Heróis da Fé, está escrito lá, que ele levantou e disse assim, olha, falta uma coisa, vocês acrescentarem aí, porque vocês estão me condenando porque eu defendi 95 teses contra vocês. Mas falta colocar mais uma acusação aí em cima. Não, aqui já está toda. Ele disse, não, falta. Falta vocês escreverem aí que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E que o sangue de Cristo é o que me perdoa de todo o pecado. Então, Martinho Lutero tinha a convicção do Deus que ele servia. Então, vamos rebater, rechaçar essas heresias, irmão. É tantas coisas dentro das igrejas que está envergonhando o Evangelho de Cristo. É o povo cobrando milhões para pregar. É o povo querendo ser estrela. Quem tem que brilhar dentro da igreja é Cristo Jesus, é o sol da justiça, é a raiz de Jessé, é a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é o todo-poderoso, é aquele que cura. Ele tem que brilhar, ele tem que estar na frente, ele que tem que estar na frente da batalha. Nada, não somos nada. Nós somos instrumento pelo qual Deus nos usa pela misericórdia. Então, o fermento aí é um perigo. E está cheio de pessoas fermentando para tirar os crentes da igreja, levar para deles, tirar os crentes da igreja, levar para outras denominações, mostrando textos isolados, criando pretexto e formando e criando um cabresto. Texto sem contexto vira pretexto, e pretexto faz com que você fique preso num cabresto. Então não vamos deixar que nada nos engane. Vamos ler, meditar e buscar a palavra de Deus. Então está aí esses três. Poderia citar mais, que agora tem um tal de satanismo religioso aí que se levantou aí para poder influenciar a igreja, né? Mas a igreja de Cristo ninguém consegue destruir, porque ela foi edificada em Cristo. Cristo é o que edificou a igreja está edificada na rocha que é Cristo. Cristo Jesus é aquele, quando Jesus falou com Pedro, que dizes tu ser o Filho do Homem? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele diz, também te digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ali Cristo edificou a sua igreja nas palavras que saiu da boca de Pedro. Tu és o Cristo, também te digo que sobre este Cristo eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então que nesta manhã de segunda-feira, Deus possa te guiar, iluminar os teus olhos para que você não caia em ensinos errôneos. Se não tem bagagem para debater, discutir, fuja. Mas saiba que a ressurreição existe, o arrebatamento existe e a Trindade também existe. Pai, Filho e Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Shalom Adonai.